Agora a gente vai ver a parte de inequações, e aí o livro faz, acho que ele separa tudo de maneira bem agradável. Então, primeiramente, vamos ver inequações lineares de uma variável, e quem sabe, talvez, a gente veja inequações com mais de uma variável, mas por enquanto é isso. Isso daqui a gente já viu de qualquer jeito, então vamos só dar uma olhada por cima, né? Resolvendo inequações lineares. Na seção, tá? A gente aprendeu como resolver uma equação linear e as aplicações que uma equação pode ter. Nessa seção a gente vai aprender como resolver, processar e resolver aqui inequações. Aqui ele coloca linear inequação linear, tá? Deu uma variável x é definida como a relação da forma ax mais b menor do que zero, por exemplo, ou ax mais b menor ou igual a zero, ou pode ser ax mais b maior do que zero, ou ainda ax mais b maior ou igual a zero, onde o a é diferente de zero. Olha que maravilha. A solução de uma equação do tipo x igual a 3 pode ser desenhada, expressa no gráfico como um único ponto. Onde na reta da nossa reta aqui, né? Line aqui, number line, reta de números. Então beleza, para x igual a 3 é um único ponto. Agora vamos ver uma coisa. Considerando uma inequação do tipo x menor igual a 3, aí a gente vai ter que tratar do intervalo, né? Que vai do menos infinito até quase... Não, mas é igual ao 3, então vai de menos infinito até o 3. A solução, esse set aqui acho que é o conjunto, ou conjunto solução dessa inequação. É um conjunto dos números reais que torna essa inequação verdadeira, tá? Então, na verdade, esse statement aqui, ou essa afirmação, e qual é a minha afirmação? Que x é menor ou igual a 3. Então, fica por isso, tá? Minha tradução melhor que eu posso fazer é isso. Nesse caso, a solução, o conjunto solução, tá? É que coloca na frente, né? Tu tem que ler tudo para depois ter que traduzir o tareco. Daí, conjunto é set, isso, conjunto solução. Mas eu li primeiro solução conjunto, enfim. São todos os números reais menores ou iguais ao 3, né? Então, por causa disso, o conjunto de solução é alguma coisa. Vamos ver o que é. O conjunto de solução é um infinito número de valores. Os valores podem ser não acho que não podem ser listados. Mistério, can graph, você pode representar o conjunto de solução como sendo o intervalo, em notação de intervalo, ou em notação de conjunto. Então, muito bem. Notação de intervalo, a gente teria isso daqui, né? O desenho, que na verdade o gráfico, né? Desculpa. Então vai de menos infinito até o 3. E aqui está fechado, então inclui o valor 3. A nossa notação de intervalo seria desse jeito, de menos infinito até o 3. E escrevendo, né, como conjunto, tu expressaria como x tal que x é menor ou igual a 3. Então tem três maneiras de representar a resposta desta inequação. Pelo que parece, a gente vai ver muito disso, então vamos lá, não tem muito o que fazer. Conceito ou conexões, não sei. Gráfico menos infinito até 5. Escrevo intervalo, anotação para o gráfico abaixo. Então, ou gráfico mostrado, tá? Minha tradução é porca.
Se tem que representar isso aqui no gráfico, tu colocaria vem de menos infinito até menos 5, né? Então, e não inclui o menos 5 aqui. E obviamente não inclui o menos infinito porque está entre parênteses. E é o que isso significa, que não inclui os extremos. Então tu representaria muito próximo do que a gente viu aqui, né? Começaria lá, tu deixa esse desenho de setinha, que eu acho que ele usa para representar que vem do menos infinito, ou que continua para a esquerda aqui os números. Tu representaria, sei lá, bota menos 3, menos... não, menos 3 não. Menos 9, menos 8, menos 7, até chegar no menos 5. E aqui para indicar que ele não pertence a esse intervalo, tu coloca entre parênteses, deixa um parênteses aqui. Ou aquele desenho, o que a gente usa, bolinha fechada, né? Bolinha totalmente preenchida e bolinha meio vazia. Bolinha vazia, no caso, para representar que o número não pertence ao intervalo. Mas isso a gente vai fazer, tá? Eu só estou falando por cima aqui o que a gente ainda vai ver. Como eu teria que desenhar isso daqui... será que eu desenho? Bom, vamos ver. Isso aqui tem gabarito para conferir? Tem. Então eu vou desenhar. Que aí não vai ser uma perda de tempo, né? Tem o gabarito e é só o que interessa. Vou ver se precisa mais alguma coisa aqui. A adição, a subtração, as propriedades de adição e subtração e of equality indicam que o valor adicionado ou subtraído de ambos os lados de uma equação resulta em uma equação equivalente. O mesmo é verdade para inequações. Então, aqui ele mostra um pouquinho de como fazer as coisas, tipo somar, subtrair coisas. Aqui no caso ele está somando C, né? Tu tem que somar dos dois lados para não alterar o valor disso. E aqui tu tem o que? Subtração. De novo, se tu vai subtrair um valor aqui, tu tem que fazer dos dois lados. As operações que tu fazia antes com equações, tu vai fazer com as inequações. Beleza, já aprendemos isso. Então agora são os exemplos, né? Esse conectando conceitos aqui. Então, primeiramente, como que eu representar? Vê se eu tenho como representar pelo menos um pedaço disso. Questão 1 aqui, sem precisar desenhar. E essas aqui, como são questões pequenas, eu boto parênteses ali. Beleza. Então, Cis, como que eu representaria isso numa reta? Suponha. Como é que ele faz? Ele bota esse coisinho na ponta da reta, né? E a reta em si seria assim. Agora a gente escolhe algum ponto aqui. Por exemplo, menos 2. Não, menos 2 não. Não tá bom. Peraí, deixa eu representar com pontinhos. Não, pontinho também vai ficar... não vai dar. Que coisa feia, né? Tá, então assim. Eu represento assim a nossa reta. E aqui, quando eu for colocar algum número, eu coloco menos 7, por exemplo. Dá um espacinho. Segue botando os pontinhos. 3, espaço. Menos 6, tá? Só um desenho tosco aqui, mas é para representar o que tu faria no caderno, a tua reta. Menos 6 e finalmente o menos 5. O livro, ele representa, tu desenharia, eu colocaria um colchetes assim, né? Quando fizer o desenho na reta. Vamos voltar lá, porque ele fez isso em uma ali, ó. Tá aqui, ó, inclusive nessa, ó. Só que aqui ele está incluindo o 3 no final aqui. No meu caso, ele não inclui, então, parênteses desse jeito aqui. Isso aqui é uma representação tosca, mas é assim que tu faria, tá? Indica alguns números aqui, para te entender que isso aqui vai até menos infinito. Aí quando chegar no 5, bota o parênteses ali. Ei, mas vamos ver como é que isso ficaria na anotação. Vamos ver aqui, vamos olhar a resposta dela, porque não tem por que a gente seguir fazendo sem conferir a resposta, tá? Então exatamente, faz o desenho da reta, representa o teu menos 5, se tu quiser fazer desse jeito, né?
mais simplificado. Essa desenhozinho aqui, isso aqui é padrão desse livro, tá? Livro brasileiro, tu não necessariamente tu representa dessa forma. Eu acho que o nosso livro base não representa exatamente assim, não coloca o desenho do parênteses aqui para indicar que é um intervalo aberto, né? Não inclui esse valor aqui, não inclui o menos 5. A gente faria aquela bolinha vazia aqui nesse lugar. Mas enfim, deu certo? Deu certo. Então vamos pro 2 aqui. Vamos ver o que ele quer que faça. Escreva isso aqui. Nananana. Escreva em notação de intervalo. Tá? Então é só traduzir o que está escrito aqui. Então, pro 2 é mais simples ainda. Tá? Vamos colocar o 2 aqui. Vamos lá, como é que eu faria? Então aqui seguiria, né? Vamos botar mais uns pontinhos aqui e segue a vida. Seria a nossa reta aí. Agora, o 2 é para escrever em notação de intervalo, então não tem problema nenhum, tá? Ele começa no menos 4 e vai até o mais infinito e além. Esse nosso intervalo. E é fechado, então inclui o menos 4. Então, intervalo fechado do menos 4 até mais infinito, e como é mais infinito, tu não precisa colocar o mais na frente do infinito aqui, tu só bota ele. E um parênteses aqui para indicar que o intervalo é aberto e não inclui o infinito. Então, mas vai do menos 4 até o infinito. Vamos lá verificar se está certo. Vamos lá. Exatamente, do menos 4 aqui até o infinito e além, do jeitinho que a gente gosta. Tem mais alguma coisa para cá? Não, aqui ele só falou, né, das operações, o que tu fazia antes, tu vai ter que continuar respeitando as regras. Temos aí o terceiro exercício para praticar, mas a gente vai fazer o primeiro exemplo agora. Então, exemplo 1. Deixa eu só me ajustar aqui que cada dia que passa eu tô pior resolver as coisas. E a gente sim, né? Vamos fazer o exemplo aqui. Resolva a inequação, gráfico da solução e escreva a solução como conjunto em notação de intervalo. Tá, fazer as três coisas: desenho, a representação como conjunto e a notação de intervalo. Então vamos olhar para cá. O que a gente tem que resolver aqui? Isolar o x, né? Então não precisa pensar muito. Tu tem uma equação ou uma inequação, continua sendo do mesmo jeito, vai ter que isolar o x. Então 3x menos 7 maior, tá? A boquinha fazendo uma referência à minha professora, que ensinou desse jeito: quando a boquinha tá virada para ti ou pro número, é porque ele é maior do que o outro, ele é mais importante, muito entre aspas, tá? É só significa que se a boca tá virada para ti, tu é maior. Então, se a bundinha estiver virada para ti, tu é menor. E assim segue a vida. Ignorar sempre para não me incomodar com isso. Então 3x menos 7, 2x menos 4, 2x menos 4, menos 1. Bom, que bom que a gente já está acostumado a resolver esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, fazer essas multiplicações aqui, não tem muito mais o que fazer. E talvez somar o 7 dos dois lados aqui, para já trazer ele para cá. Talvez. Então ficaria com 3x. Isso é maior do que o quê? Do que 2 vezes x é 2x. Menos 2 vezes 4 é 8. E agora eu somei 7 dos dois lados. 7 menos 1 dá 6. Então isso aqui é mais 6. Por enquanto é isso. Próxima linha.
Agora eu vou... Zé é um menino muito filha da mãe, cara. Por que tu não me deixa só selecionar as coisas? Não quero arrastar lá pra cima nada. Agora eu vou subtrair 2x dos dois lados aqui e faço essa soma de menos 8 mais 6 quando eu vim pra cá. Então, subtraindo 2x dos dois lados, eu vou ficar com x maior do que menos 8 mais 6 menos 2. Então, seria isso para a gente isolar o x. X tem que ser maior do que menos 2. E tem mais alguma coisa? Não, só isso. E agora, a representação disso. Primeiro o gráfico, né? Tu teria que desenhar. Então, se a gente pegasse o Paint da vida e a gente vem aqui em linha, creio eu, desenha uma linha aqui. Gostaria eu que isso aqui ficasse reto. Não precisa ficar reto. Pronto, tá mais ou menos. Tá mais ou menos. E agora, o que tu faz, menino? Bom, tu faz o desenho aqui de uma seta para indicar que o seu porcaria, tá? Que esse é o meu sentido positivo da minha reta. Agora, tu só tem que indicar um número, né? Então, se é só um, o x é maior do que menos 2. Então, por aqui mesmo, nesse ponto é menos 2, tá? Só imagina que é menos 2. Vamos pegar aqui, senão vai ficar muito tosco. Deixa eu inserir aqui, senão vai ficar muito feio, tá? Menos 2, então. Menos 2. Nossa, essa tua fonte é muito pequena e o número tá muito pequenininho. Mas dá pra compreender, né? Menos 2 aí, bonitinho. Dá pra ver. Muito bem. Então vai do menos 2 até o mais infinito e além. Então, porque o sentido é pra cá. Então, tu desenharia, pegar o meu lápis. E aí com lápis, tu faria um contorno maior aqui no teu caderno, né? Não tão tosco que nem o que eu tô fazendo aqui. Mas, tu faria um contorno para indicar que isso aqui vai até o mais infinito e esse é todo o teu intervalo. Do menos 2 até o mais infinito lá. Então, um contornozinho mais forte aqui no meio, tá pronto. O que esse livro ainda faz? A gente precisa olhar o seguinte, tem que ser maior, então o menos 2 não pertence a esse intervalo. Esse valor não está contido dentro do intervalo. Então, além disso aqui, tu colocaria o desenho num parênteses, né? Tu faria assim. Ficou meio tosco, mas é isso. Vem aqui no menos 2, né? Seguindo o padrão do livro. Se ele for cobrar da gente, tu já sabe. Tá feito aí desenhozinho indicando que esse menos 2 não pertence ao intervalo, ou no nosso caso, né, nos livros brasileiros, ficaria aquela bolinha vazia bem aqui para indicar que o menos 2 não pertence ao intervalo. Então, depende da notação, a gente vai usar essa do parênteses aqui, porque é o livro que a gente está resolvendo no momento, né? Tem que obedecer ao livro. Não vamos salvar essa coisa tosca aí. Bom, primeira representação gráfica eu já fiz. Vamos deixar isso aqui em notação de intervalo, tá? Como é que eu escreveria isso? Isso aqui para notação de intervalo, abre parênteses para indicar que o menos 2 não pertence ao intervalo, vírgula, e vai de menos 2 até o mais infinito. De novo, não precisa botar o mais na frente do infinito ali. E fica assim, entre parênteses. Essa é a notação de intervalo. Agora, notação de conjunto. Bom, abre e fecha chaves, já é um começo. Então a gente escreveria x, tal que x é maior. Mas deixa um espacinho aqui, senão fica feio. Do que menos 2. Essa é a notação de conjunto que a gente tem. Meu conjunto, tal que os elementos do conjunto são expressos dessa maneira aqui.
São valores maiores do que menos 2. Tudo bem? Até aqui acho que foi. Agora vamos verificar o exemplo. Vamos ver como é que ele resolveu isso, né? Primeiro que ele tem que ter chegado na mesma coisa. Chegamos. Menos 2. Ok. Agora o gráfico. Abre parênteses aqui, né? Esse é o desenho. Vai do menos 2 até o infinito e além. Notação de intervalo. Menos 2 até infinito. Só estou sentindo falta da notação do conjunto. Ah tá, escreva o conjunto solução em notação de intervalo. Mas a gente fez os dois, né? Então tá bom, já é uma prática. Uma tradução tosca que eu fiz. Próxima coisa, esse exemplo aqui, né? Exemplo não, na verdade é uma questãozinha para praticar. Então, essa é a 3 que a gente vai fazer. E a gente gosta de fazer esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Resolva a inequação. Resolva a inequação. O gráfico da solução e escreva a solução, o conjunto de solução em notação de intervalo. Tá, é graph de solução. Então faça o desenho, né? Represente isso na reta e ainda escreva em notação de intervalo o conjunto de solução dessa jossa. Não tem problema. Vamos lá. É 4 que multiplica 2x menos 1. 4 que multiplica 2x menos 1 maior que 7x mais 1. 2x menos 1 maior que 7x mais 1. Ok. Então, primeiramente, a gente faz essa multiplicação, porque não tem muito mais o que fazer. Eu vou só copiar aqui, para ver se popa um tempinho. Aqui, 2 vezes 4 dá 8. Então, a gente bota um 8 aqui. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Não tem muito mais o que fazer, não. Agora a gente subtrai 7x dos dois lados, para começar a isolar a nossa variável. Então 8x menos 7x dá x. Agora esse menos 4 aqui, já adiantando os passos, soma 4 dos dois lados. Então x é maior do que 5, né? Que 1 mais 4 vai dar 5 e acabou. E nada passa de um lado para o outro, tudo a gente faz as mesmas coisas em ambos os lados. Muito bem, x maior do que 5. Então essa é a minha resposta. Se eu tivesse que fazer o desenho deste gráfico, aí o que eu faria? Bom, vocês já viram, né, nos outros, mas não custa nada. Então vem para cá, pega no teu caderninho, desenha a reta, que fique reta, né? Faz aí o desenho da setinha do melhor jeito que tu puder. Então, em algum canto aqui vai ser só 5, não é nem menos 5, é 5. Então vamos dizer que seja aqui o nosso 5. Eu não queria estragar muito isso daqui, mas vamos dizer que seja aqui, onde eu fiz esse pequeno ponto. Aí tu pega o teu lápis, bonitinho, faz o desenho do parênteses aqui, né? Porque o 5 não está incluído dentro desse intervalo. E aqui estaria o teu 5, na verdade. Se consigo escrever o 5 aqui. Feio, mas dá pra ver. Então tá aí o 5, belezinha. Aqui tu teria o 6, por exemplo. Vamos deixar... Nossa, eu não vou ficar me arriscando a escrever número aqui. Talvez fique muito tosco. Mas aqui tu tem o 6, aqui o 7 e assim por diante. Então, tá aqui. Do jeito bem bagualado até que ficou aí. Temos o 8. Até que eu até consigo escrever uma coisa ou outra. Quem diria?
Mas é isso que tu tem que fazer no teu caderno, não precisa ficar escrevendo para sempre, nem tem como, né? Então ficaria desse jeito aqui, mais ou menos. Claro que as distâncias aqui, tu usando a régua, tu deixa a mesma distância, né, entre os valores aqui. Mas é isso a parte de desenho. E claro que eu não quero salvar. Porém, todavia, não é só isso que a gente tem que fazer, né? Tem que deixar na anotação de intervalo, que é inclui o 5. Quer dizer, não inclui o 5, desculpa, tem que ser maior do que o 5. E vai até o mais infinito e além, que a gente representa só colocando o infinito aqui. E é isso. Pede pra porcaria. Ah, ele ignorou. Tá, é só isso. 5 até infinito. E o desenho que a gente fez. Vamos. Onde é que a gente verifica isso? Já aqui no próprio livro. Então, resposta da 1, da 2 e a 3. O desenho do gráfico vai do 5 até infinito. E aqui a resposta, sim, 5 até infinito. Que coisa boa acertar, né? É uma maravilha a gente acertar as coisas. Multiplicar ambos os lados de uma equação por uma mesma quantidade resulta em uma equação equivalente. Whatever. A mesma coisa não é válida, não é verdade para uma inequação. Se tu multiplicar ou dividir uma inequação por um número negativo, uma quantidade negativa, a direção da inequação ou do símbolo, né, de inequação tem que ser revertido. Então, se tu tinha 4 menor do que 5, se tu multiplicar por menos 1, que é o que ele fez aqui, menos 4 é maior do que menos 5. Então, tu tem que inverter o sinal para isso continuar, inverter esse símbolo aqui para continuar sendo verdade, né? Porque realmente menos 4 é maior do que menos 5. Então, tudo bem. E aí ele deu o exemplo, que é uma beleza. E se tu olhar aqui na reta real, o menos 4 está mais próximo do zero. Então, quanto mais próximo do zero, maior é o número. Né? Se tu estiver olhando para a parte esquerda aqui, né? A parte negativa. E na parte positiva é o contrário, né? Quanto mais longe do zero, maior é o número. E que é o que tu nota aqui, ó, 4 menor do que 5, porque ele está mais próximo aqui, do lado direito do zero. Muito bem. Um bom exemplo, entendemos o que o exemplo quis dizer. E vamos continuar. O número 4 lies to the left of the 5. Tá? Ele está à esquerda do 5. E na reta, tá? Eu chamo não, os livros falam em reta real, então eu sempre falo reta real. Mas aqui eu só falo na reta numérica. Whatever. Menos 4 lies to the... Tá à direita do menos 5. Mudando os sinais dos números, muda a posição relativa dos números na linha. Sim. Está formalmente a multiplicação e a divisão, propriedades da equação. Tá. Então aqui ele vai formalizar as coisas. Mas a gente já entendeu. Se tu multiplicar ou dividir por algo negativo, um número negativo, tu vai ter que trocar o lado, inverter o símbolo aqui. Então o que ele quer? Se C é positivo e A é menor do que B, e tu dividir por C ou multiplicar, vai manter do jeito que tá, porque é positivo. Então, se tu fizer a divisão por C, você mantém do jeito que tá, normalzinho, normalzinho. Agora, se o C é negativo e o A é menor do que o B, se tu fizer a multiplicação por C, então fizer A vezes C, aí tu inverte o sinal e A vezes C vai ser maior do que B vezes C. E A dividido por C vai ser maior do que B dividido por C, inverte o sinal, porque o C é negativo, tá? Segundo statement, indica que
ambos os lados de uma inequação são multiplicados ou divididos por uma quantidade negativa, a inequação, o sinal da inequação deve ser revertido. Sign, não é sinal, isso aqui deve ser o símbolo, uma coisa assim. Essas propriedades são estagnadas por A maior ou igual a B, tá, são válidas para esses outros casos aqui, tá? Maior igual, menor igual, pouco importa. Então, resolvendo, temos um exemplo e uma para praticar. Muito bem, é o que a gente vai fazer. Então, resolva a equação, faça o gráfico da solução e escreva a solução, o conjunto de solução na forma de intervalo. Então, não tem problema nenhum. Menos 2x, legal, bacana. Então, primeira coisa é copiar, né? Hoje a cadeira tirou para fazer um barulhinho, mas não tem problema, a gente se acostuma com isso. Esse é o exemplo 2. Então lá. Menos 2x, menos 5. Mas tem um espacinho aqui, né, cara? Isso é menor do que 2. Então tá bom. Menor do que 2. Só 2? É. Aqui, ou tu inverte o sinal, ou tu troca o sinal aqui quando tu multiplicar por menos 1, ou tu soma 2x dos dois lados, que vai dar praticamente a mesma coisa, né? Porque daí o 2x tu vai ter ele aqui do lado direito, porque tu somou ele, e vai ser quase a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que tu multiplicar por menos 1, né? Só tá fazendo de outro jeito, mas a gente vai fazer do jeito que o exemplo gostaria que a gente fizesse. Então, menos 2x, vou somar 5 dos dois lados, então isso aqui vai ficar menos 7. Não, que menos 7, cara. Somei 5 dos dois lados, então isso aqui foi-se embora. E aqui 2 mais 5 dá 7. Eu já estou adiantando o final da resposta. Agora, no caso, nem é por menos 1. Agora eu vou dividir tudo isso daqui por menos 2. Então, menos 2 dividido por menos 2 vai ficar só o x aqui. A única coisa que sobra. Porque lembra, se tu tem uma divisão e os números têm o mesmo sinal, não importa se são negativos ou positivos, a resposta vai ser positiva, vai ser algo positivo. Então, do outro lado, eu vou ter 7 dividido por menos 2. E aí é um problema, porque sinais diferentes vai ser negativo. Ponto final. Então, isso aqui vai ser menos 7 sobre 2. Tá? Só deixando as coisas assim. Então o que eu fiz? Eu dividi os dois lados por menos 2 e foi isso que alterou. E eu tenho que mudar. Desculpa, eu mantive o menor. Agora eu tenho que mudar para maior. Tá aí que eu fiz essa divisão por um número negativo. Então fica x maior do que menos 7 sobre 2. Qual outro jeito de resolver isso daqui? Que vai dar na mesma, só que eu não vou dividir por um número negativo. O outro jeito seria pegar essa primeira inequação aqui e fazer o seguinte, somar 2x dos dois lados. Então o que tu vai ficar? Tu vai ficar com 2x mais 2. Só que agora, olha, não, deixa quieto assim do jeito que tá, para não complicar a vida. Então, se eu somei 2x dos dois lados, esse menos 2x foi-se embora e aqui do lado esquerdo só ficou menos 5. Tá, mas podia ter ficado bem no cantinho aí, pronto. E menos 5 é menor do que 2 mais 2x. Certo? Estamos felizes com isso? Agora vou subtrair menos 2 dos dois lados para me livrar disso daqui. Então eu vou ter menos 7
menos 7, que é menor do que 2x. Tá? Tranquilíssimo? Tranquilo. Agora, para me livrar desse 2, eu vou dividir ambos os lados por 2, não menos 2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 7 dividido por 2, que é menor do que x. Ou seja, x... mas deixa assim. Tá aí, é só pra gente comparar. De qualquer forma, x é maior do que menos 7 sobre 2. Que é a mesma coisa que a gente obteve aqui. X maior do que menos 7 sobre 2. Só que ao invés de dividir por menos 2, eu acabei somando, subtraindo e cheguei na mesma resposta. O que ele quer mais? Ele quer o gráfico disso. Então, vou fazer o desenho na reta real lá. Eu já estou tão acostumado a escrever calculadora aqui que dessa vez já foi reto para ela. Então, o x tem que ser maior do que menos 7 sobre 2. Primeira coisa, a gente faz a reta aqui. Nossa, tortura completa. Quero ver se eu acerto pelo menos um pedaço. Pronto. Pelo menos um pedaço. Torto, mas tá aí. Faz a cabecinha aqui da nossa reta para indicar o sentido. E agora, toscamente, a gente coloca os números. Pega o lápis aqui. Menos 7,5. Tem que ser maior do que isso. Então, acha um cantinho para representar o menos 7,5. Vem aqui e faz o teu desenho do parênteses aqui para indicar isso. Então, menos 7 dividido por 2. Tá feio, mas todo mundo entende. Então, o meu x, o meu intervalo começa aqui e vai até o infinito e além. Porque o x tem que ser maior do que isso, né? Isso, x é maior do que isso. Então, como é que eu escreveria agora em notação de intervalo? Parênteses, né? Então, menos 7 sobre 2, vírgula, e vai até o infinito e além. Então, é o nosso intervalo. Então, botou infinito aí, acabou. Tá aí as duas coisas que ele pediu. Fazer a representação no gráfico e ainda assim escrever na notação de conjunto. De conjunto não, de intervalo. Então tá aí as duas coisas que ele pediu. Vamos lá, ver se a gente acertou, né? Aqui. Bom, primeiro aqui, o que ele fez? Ele somou 5 dos dois lados, fez a mesma coisa, depois dividiu por menos 2 e aí teve que inverter o símbolo aqui, né? Então x tem que ser maior do que menos 3,5 ou 7 dividido por 2. E tá aí a representação no gráfico, né? Bonitinho. E aqui a anotação de intervalo, menos 7,5 até mais infinito. E além. Temos uma questãozinha para praticar, depois a gente vê a dica ali que o autor tem para dar para nós. Resolva a equação, faça o desenho da solução, escreva a solução em notação de intervalo. Nada que a gente já não tenha feito. Então vamos lá, questão 4. Beleza, vamos fazer. Nada que a gente já não tenha feito. Qual é aqui na equação? Menos 4x menos 12. Menos 4x menos 12. Só que agora mudou ali, né? Agora é maior ou igual a 20. Tem problema. Ainda bem que eu já tinha salvado esses símbolos de novo. Maior ou igual a 20. Menos 4x menos 12 maior ou igual a 20. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é dividir tudo por 4, porque eu posso. Então vai ficar um pouco mais fácil as coisas. Menos x menos 3 vezes 4 é 12. Né? Só para ficar Não precisaria, tá?
teria necessidade, mas já que tava aí, né, se apresentou. E aqui, putz, não, mas se eu fizesse a divisão eu teria que mudar a direção, né, mas já fica melhor, é o que vamos fazer. Então, ao invés de dividir por menos 4, eu vou dividir, na verdade, ao invés de dividir por 4, eu vou dividir por menos 4. Então, menos 4x dividido por menos 4, sobra só x. Menos 12 dividido por menos 4, sobra 3. E aqui a gente tem que inverter o sinal. E como era maior ou igual, agora passou a ser menor ou igual. E esse 20 dividido por menos 4 dá menos 5. Tá aí. Agora é só subtrair 3 dos dois lados, que a gente já isola o nosso x. E como eu estou subtraindo, então não vai alterar aqui a direção do nosso sinal, né? Então subtrair 3, menos 5 menos 3 dá menos 8. Lindo, maravilhoso. Será que a gente já entendeu como fazer o desenho? Talvez, mas não custa nada tentar fazer de novo, né? A gente não está perdendo tempo por tentar. Então faz assim. Não. Tinha ficado bom. Aí eu peguei por acidente aqui. Tá, fica desse jeito. Puxa a setinha para indicar só a posição. Qual é que é o sentido positivo da coisa. Pega o lápis e olha lá. Tem que ser maior ou igual ao menos 8. Não, maior não. Menor. Menor igual a menos 8. Então, faz aquele desenho aqui, ó. A setinha um pouco mais fraca aqui na bunda aqui para indicar que vem do menos infinito. Aqui tu vai pegar e fazer o colchetes, né? Bem aqui onde o teu menos 8 vai estar. Faz o desenho do colchetes e aqui o teu menos 8. O que indica que ele pertence a esse intervalo. Se fosse nos livros nossos, tu só simplesmente faria essa bolinha assim por cima da reta ali. E seria esse o desenho que tu teria, né? A bolinha fechada. E é isso. Para indicar que esse número pertence ao intervalo. Então vem de menos infinito até o menos 8. Aqui eu não sei, acho que depende do livro, às vezes tem, né? Menos infinito aqui. Fica aí. No nosso caso, tem que olhar no livro, mas enfim. Seria essa representação e obviamente a bolinha tu faria em cima, né, da tua reta e não lá em cima que nem eu fiz. Nossa, ali saltou pro lado, não sei porquê. Mas tu faria uma bolinha fechada aqui, escreveria o teu menos 8 aqui e acabou o baile. Muito bem, muito bem. Então é isso. Essa é uma representação, não vamos salvar essa coisa tosca. Agora isso aí na forma de intervalo. Bom, o menos infinito aqui agora a gente tem que colocar o menos. Obviamente. Menos infinito, vírgula. E o menos 8. Nosso intervalinho fechado. E agora como é fechado, fecha aqui para indicar isso. E pronto, é só isso. Agora basta olhar a resposta. Tá? Menos 8. Tá aqui, ele não indica o menos infinito aqui. Mas ele coloca esse desenho da setinha. E a outra setinha é diferente, né? Para indicar o sentido positivo aí da nossa reta. E a notação é exatamente do jeito que a gente colocou ali. Ele tem dicas, ó. Uma dica. Aí na equação menos 2x menos 5 menor do que 2 pode ser resolvida isolando o x do lado direito, do lado da inequação, lado direito da inequação. Isso cria um coeficiente positivo para o x, para o termo x, para o termo, né? Ele escreveu x ali, onde x term, tá?
e elimina a necessidade de dividir por um número negativo, que foi o que eu falei. Que se a gente somar menos 2x dos dois lados, tu acaba por não precisar fazer, mas o que vai gerar que vai ter um 2x aqui nesse lado é cá, e o símbolo daí da boquinha, ao invés de estar dando a bunda para ele, tá virando ter a bunda virada, vai estar com a boquinha aberta virada para ele. Então, de qualquer jeito vai resultar na mesma resposta. Então, não tem, depende da situação, depende do que tu quer fazer. Às vezes fazer a divisão é melhor. Tudo depende, tá? Sempre do contexto. E o que ele teria aqui como resposta? Menos 7/2 é menor do que x, que é equivalente a escrever x maior do que menos 7/2. Legal, entendi, bacana. Temos o exemplo 3. Eu não sei te dizer o que acontece, assim, se esse livro é melhor do que o livro base lá. Claro que lá a gente viu isso aqui muito rápido, né? As listas de exercícios de inequações não vão ser nem a metade do que vai ter nesse livro aqui. Mas em questão de apresentação dos exemplos, pior que eu não sei te dizer o que é melhor, o que apareceu melhor. E eu não tenho outro livro que não tá no HD do computador, no SSD, né? Hoje em dia é difícil falar, né? Cara, muda os termos. O cara que é mais velho tá acostumado a falar em HD. Enfim. No SSD do computador, eu acho que eu não tá aqui, tá no HD externo. O outro livro que eu escaneei, né? A gente podia olhar lá e ver como é que ele explicou isso. Mas se eu não me engano, era próximo disso. Os exemplos não eram tão grandes assim. E não eram tantos, né? Mas ele tentou o melhor que pôde. Resolvendo uma equação linear. Beleza. Legal, resolva a inequação, o gráfico de solução e escreva o conjunto de solução em notação de intervalo. A única coisa que mudou aqui é que agora, ao invés de ser maior, igual, menor, igual, ao invés de ser maior ou menor, o símbolo é de maior e igual ou menor igual. Não mudou muita coisa, tá? Vamos lá, que a gente já está acostumado com isso. Esse é o exemplo, que eu nem olhei, 3. Tá. Exemplo 3. X3, vamos lá. Menos 6 que multiplica x menos 3, menos 6 que multiplica x menos 3 maior ou igual a alguma coisa. Maior ou igual a 2 alguma coisa. E é 2 menos 2x menos 8. Nossa. Menos 2x menos 8. Só isso? Só isso. Bom, então, primeira coisa que a gente tem pra fazer é essas... Caramba, como eu acho isso aqui estúpido, cara. Tu seleciona aqui, ó, só cliquei, tá vendo que muda aqui esse risquinho que fica piscando? Pois é, a única coisa que eu fiz foi clicar e ele vai lá pra cima. É uma imbecilidade impressionante. Tá, aqui eu não vou nem copiar, vou só fazer as multiplicações. Menos 6 vezes x, menos 6x. É o que parece, né? 3 vezes 6 dá 18. Estou multiplicando dois números que têm sinal igual, o que significa que a resposta vai ser positiva. Então 3 vezes 6 dá 18, mais 18. Isso tem que ser maior ou igual. Vamos inserir a porcaria do símbolo aqui de novo. Tem que ser maior ou igual a 2. Menos 2 vezes x, 2x. Então menos 2x. Menos 2 vezes menos 8. E não esquece que é isso daqui vezes o que está aqui dentro. Não é só o 2 multiplicando o menos 8 e o x, tá? Então, aqui deu menos 2x, e esse menos 2, que multiplica menos 8, dá 16, né? Dois números com sinal igual, então você multiplicando, a resposta vai ser positiva.
Simples assim. Aqui, o que eu posso fazer? Vamos olhar. Eu posso somar 6x dos dois lados. Vai ficar mais agradável, eu acho. Então, para mim resolver. Então, somando 6x dos dois lados, eu vou ficar com 18. Vai 18 o quê? 18 maior ou igual ao que veio para cá agora. 2 mais 16 dá 18. Legal. Agora, 6x que eu somei, menos 2x dá 4x. Então, 4x positivo mais 18. Muito bem. E agora? Bom, eu tenho que isolar o x, né? Então, subtrai 18 dos dois lados. E eu vou ficar com 0, que é maior ou igual... Opa, porcaria. Tô batendo sem querer na minha bela televisão aqui. Igual a 4x. Então, é isso. Temos aí 0 maior ou igual a 4x. E se eu dividir os dois lados por 4 e já deixar o x no lado esquerdo por padrão, lembra que eu estou botando aqui do lado esquerdo, mas o x é menor do que o que tem do outro lado ali. Então, sinal é menor aqui. Ai, cacete. O x, como eu dizia, ele é menor do que tiver do outro lado. E 0 dividido por 4 continua sendo 0. Então o x é menor ou igual a 0. Então, se eu for escrever em notação de intervalo, isso daqui, ele vem do menos infinito, né? Porque ele é menor ou igual a 0. Então ele chega até o 0 e para ali no nosso intervalo. Deixa eu colocar aqui, senão eu vou adicionar. Vou acabar apagando aquilo ali para me incomodar ainda. Eu não gosto de me incomodar. Então ele vai do menos infinito até o 0, só que nesse caso o 0 está incluído no intervalo e não é assim que representa, assim. Se eu quisesse representar isso daqui só com colchetes, em vez de usar o parênteses, eu poderia colocar, não, assim, virado para fora, né? O que indica que se a boquinha ali, se quiser pensar assim, não está apontada, virada para o menos infinito, significa que ele não faz, esse extremo não pertence ao intervalo, esse valor. E obviamente o infinito não pertence. Mas o livro usa o parênteses e a gente vai usar ele também. Então, os dois querem dizer a mesmíssima porcaria. E esse é o nosso exemplo 3. E o desenho. Porra, vocês já viram alguns, né? Vamos fazer mais esse. Só para não dizer que eu não fiz. Então, a gente pega a reta aqui. De novo, isso aqui tu tem que fazer no teu caderno. Os galos começaram a cantar. E, na verdade, pelo barulho nem é galo, é o ganizé, né? O ganizé, pequenininho, incomoda mais que os galos. Impressionante como é que pode um bicho tão pequeno, desprovido de qualquer habilidade, incomodar mais que um galo. Então, menos infinito até o 0. Aqui onde ficaria o teu 0, tu desenha um colchetes. Vou botar assim, tá aí, ficou meio tosco, mas é isso que tu faria. E aqui é o teu 0, tá? E o 0 está contido aí nesse intervalo, ou tu faria aquela bolinha fechada ali em cima da reta, né? Para indicar que o 0 pertence ao intervalo também. É o extremo que pertence. E seguindo o padrão desse livro aqui, tu faria aquela setinha mais fina, né? Só para indicar que é do menos infinito até aqui. E tá aí, um desenho tosco, mas que exprime exatamente o que está escrito aqui, ó. Menos infinito a 0. Só isso? Então, esse é o exemplo. Então vamos ver. Tá aí, menos infinito, parênteses e até o 0 fechado. Ou na representação gráfica aqui, fica desse jeito.
Coisa linda, né? Coisa bela. Então, agora a gente tem uma para praticar, que é resolver a equação, fazer o gráfico e escrever lá como coisa. Então, tranquilo também. Questãozinha 5. E desse jeito, quando a gente percebe, a gente já fez umas 10, 12 questões. Sem nem perceber, né? 5 igual a 3x mais 1. E se não é igual, né, cara? Tá multiplicando. 3x mais 1. E aqui, menor. Isso tudo é menor do que 5. 4 que multiplica 5x. Vamos escrever aqui. 4 que multiplica 5x. Acho que menos 5, né? Exatamente. Então, fazer o que agora? Fazer as multiplicações, não tem pra onde fugir. Vamos copiar aqui, vamos ver assim. Assim vai melhor. 3 vezes 5 dá 15. 5 vezes 1, quanto é que vai dar? 5. Do outro lado, 5 vezes 4 dá 20. E menos 5 vezes 4 dá menos 20. Né? Número positivo, número negativo, sinais diferentes. A multiplicação ou divisão, a resposta vai ser positiva para sinais diferentes. Aqui, bom, tudo é um múltiplo de 5. Eu posso dar uma simplificada ou não. Não, dessa vez a gente vai fazer. E o que a gente vai fazer? Subtrair 15x dos dois lados. Então eu vou ficar com 5, que é menor de 20x menos 15x, dá 5x. 5x menos 20. Pronto. E agora tu soma 20 dos dois lados aí. Então tu vai ficar com 5 mais 20 dá 25. Isso é menor do que 5x. Dividindo ambos os lados por 5. E agora eu vou deixar meu x já organizadinho aqui. Lembra que, olha só, o x nesse teu caso é maior. X, a boquinha tá virada para ele. Então o teu x ou o teu 5x é maior do que o que tem do outro lado. Então não esquece disso quando tu vai deixar a resposta do jeito certo aqui. Então x é maior, dividir os dois lados por 5, 25 por 5 é 5. X maior do que 5. Como é que eu representaria isso? Eu não vou fazer o desenho, o gráfico, porque todo mundo entendeu até agora. Se ele é maior do que 5, o 5 não está incluído no intervalo. Então vai de 5 até mais infinito aqui, tá? E tudo entre parênteses. E como é mais infinito, tu não precisa botar o mais aqui na frente. Tem livros, tem professores que fazem tu colocar o mais. Ah, mas é positivo, não importa. Bota o mais, eu quero saber se é positivo ou negativo, eu quero que fique explícito isso daí. Aí tu tem que colocar. Aqui, como o livro não está usando, a gente vai se dar o luxo de deixar desse jeito. O livro base que a gente está resolvendo também não coloca quando é mais infinito. Então, a gente vai deixar assim. Essa daqui tem resposta. Vamos ver. Tá? Entre parênteses, 5 até mais infinito. E o desenho ficaria desse jeito, né? Tu bota o parênteses aqui para indicar que o 5 não pertence ao intervalo. Tá? Aqui tem o exemplo, questãozinha 6 e o exemplo 4. Vamos resolver o exemplo primeiro. Eu nem tô olhando a solução, né? Que o cara utiliza aqui, ó. Tudo muito bem explicadinho, mas eu acho que ele fez a mesma coisa do que eu fiz. A única exceção foi... Não, ele deixou o 4x ali. Ele somou 2x dos dois lados para se livrar do 2. Aí ficou um 4 negativo. Eu simplesmente somei
o 6x dos dois lados. Eu fiz um passo diferente dele, mas no final das contas a gente chegou com a mesma resposta, né? E é isso, x menor do que zero naquela última lá. Mas é isso aqui, ó, que eu estou omitindo, ó, esses passos de somar, de escrever, né? Então eu falo, estou somando 2x dos dois lados aqui da minha equação nesse caso. O que eu deveria estar fazendo, que eu faria isso nessa linha aqui, né? Eu falo e na próxima eu já coloco a resposta já simplificado e omito essa linha aqui intermediária, né? Eu já te apresento a resposta, eu apresentaria a resposta assim, né? Pulo desse menos 6x mais 18 maior ou igual a 18 menos 2x, eu já pulo para cá, né? Menos 4x mais 18 maior ou igual a 18. E omito a linha ali do meio entre elas, pra gente não perder muito tempo, mas é isso aqui que acontece sempre, tá? Na minha cabeça, toda vez que eu faço esse passo e não escrevo ele para vocês, mas na minha cabeça o que está acontecendo é isso daí. Se eu disse que eu estou somando, então eu estou vendo acontecer dessa forma, e o 2x está sendo somado dos dois lados, eu simplesmente só faço as simplificações que precisam e entrego a resposta pronta, mas você no início deveria fazer isso daqui, para não se esquecer. Opa, eu vou quebrar essa televisão ainda, cara. Não sei o que tem, que eu tenho que estar me mexendo e bato ali. A televisão dá aquela tremida. Enfim, agora a gente tem outra inequação. Ah, uma fração, nada demais. Tudo muito simples. Que hora já é agora? A propósito, né? Só pra saber. 4h49. Tá bom. Não passou-se muito tempo. Já tá quase na hora de mimir. Menos 5x mais 2. Vamos escrever aqui. Esse é o exemplo 4. Então, exemplo 4. Esse é o triste, né? Tu começa a gravar os vídeos e pode ser que um possível inscrito no canal assista justamente esse aqui, o primeiro vídeo dele. Pega o cara cansado, não muito motivado, aí ele olha e fala assim: nossa, é desse jeito que é a resolução do livro? Aí não, desse jeito eu não quero assistir, não vale a pena. E aí o cara perde um possível inscrito. Menos 5x mais 2 dividido por menos 3. Tá aí, já escreveu menos 3. Isso é maior, mas é maior do que x mais 2. É isso? X mais 2. Tá aí a solução, ali o conjunto de solução e notação de intervalo. Só tô olhando para ter certeza. Menos 5x mais 2 dividido por menos 3, x mais 2. Isso aí. Tem que ser maior do que isso. Ok. Bom, primeira coisa, esse divisor miserável aqui está nos atrapalhando bastante, né? Então, tem que multiplicar os dois lados aqui por menos 3 para me livrar desse divisor aqui. Então, vou ficar com desse lado menos 5x mais 2. E essa divisão se for embora. Isso é maior do que o quê? Se eu vou multiplicar isso aqui por menos 3, vai dar menos 3x menos 6. Porque menos 3 vezes mais 2, sinais diferentes, vai ser negativa a resposta da multiplicação. Então tá. Agora eu somo 3x dos dois lados e subtraio 2 dos dois lados, né? Para me livrar desse 2 aqui, faço a subtração, beleza. E somo 3x aqui e aqui. Então, 5x mais 3x, 8x. Isso tem que ser não, maior do que, porque agora subtraindo 2, eu vou ficar com menos 6, menos 2 dá menos 8. Então, dividindo agora por 8, dos dois lados, eu vou ficar com x maior do que menos 1. Simples assim.
E agora me veio uma coisa à mente. Eu sempre falo nessa coisa de que é bobagem, tá falando que passa de um lado multiplicando, se tá dividindo, passa pro outro lado multiplicando e tudo mais. Mas você, se tem um professor que fala dessa forma, e eu tive vários, tá? Eu aconselho você ficar bem quietinho e não reclamar disso, tá bom? Guarda pra ti, o cara é teu professor, ele já tá dando aula há 20 anos, ele sabe resolver as continhas, é só um jeito que ele aprendeu a falar, decorou para fazer essas contas. Para ele não, ele provavelmente não tem dificuldade nenhuma em resolver questões mais complexas, mesmo com esse tipo de pensamento. Então, tu não tem ganho nenhum em estar falando, professor, mas tá errado, não é passa por... Não, deixa quieto, cara. Não discute, tu vai ter muito mais, vai aproveitar muito mais a vida se tu ficar quieto e simplesmente quando tu for resolver as questões, tu não falar essas coisas, tu forçar a não dizer, mas não vá corrigir um professor, cara, não faça isso em hipótese alguma se tu quer ter uma vida tranquila e agradável. Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero revolucionar a educação, eu quero conscientizar os meus professores, eu quero ajudar os meus colegas. E uma forma de fazer isso é contestar tudo sempre que possível, quando eu achar que está errado, é corrigir na hora. Bom, se tu tem esse pensamento, então vai em frente. Mas se, se a única coisa que tu quer é ter uma vida tranquila e bela no teu ensino médio ou na tua graduação, o melhor é tu guardar para ti as coisas que tu acha que devem ser feitas, para que se um dia tu for professor, tu mesmo aplica isso daí e não ficar discutindo com os professores, tu não tem ganho nenhum com isso, nenhum mesmo. Na hora ali o cara pode falar assim, não, nossa, muito obrigado, muito bom, nossa, eu concordo, vou pensar nisso depois. Agora quando ele sai para fora da sala de aula, meu amigo, na vasta maioria das vezes a opinião dele não é tão positiva ao teu respeito em relação aos teus questionamentos. Pode parecer um negócio meio estúpido eu estar falando isso, mas eu convivi com vários professores, conversei com eles. Então, assim, a opinião. E eu, não é que assim, ó, eu conversei, estavam sentados. Não, eu estava conversando sobre essa parte da aula, qual é que foi a experiência deles, o que eles acharam quando começaram a dar aulas e tudo mais. Então a gente conversou sobre esse tipo de assunto específico. Então eu vou te dizer que não causa uma boa impressão ficar discutindo, tá? E muitas vezes o cara poderia te estender a mão e te ajudar com alguma coisa e ele simplesmente fala, opa, eu tenho mais o que fazer. E aí, e aí evita, sabe? E antes que alguém diga, nossa, mas coisa horrível, o professor devia ajudar porque é a função dele e tudo mais. Mas, cara, o professor é um ser humano, cara, tu tá esquecendo disso. Todo mundo esquece desse pequeno detalhe. A pessoa acha porque é um professor que o cara é dedicado e se importa e tenta. E não, cara, o cara chega em casa às vezes cansado, triste, desmotivado. Então, ele é só uma pessoa comum como qualquer outro, igual um policial que tá lá numa troca de tiro, acaba matando alguém, daí depois tem que depois vem um parente da pessoa chorar, abraçar ele, dizer, nossa, por que tu fez isso, acabou com a nossa vida e tudo mais. Ou às vezes quando atira e acaba por acidente, né, acertando uma parede e do outro lado tem uma criança, uma coisa do tipo. Ele chega em casa e ele não tem como esquecer isso daí. Sabe, não é como se, o cara é policial ali por 10 horas do dia dele, mas o resto do dia, quando ele está fazendo outras coisas, ele não pensa sobre as coisas que aconteceram no trabalho. Então, o professor é a mesma coisa. Então, ele tem sentimentos e tu precisa aprender a lidar com isso. E o melhor jeito de lidar com isso é não lidando com isso, é não se envolvendo, não criando atritos, porque não vale a pena. Tá? Então, seguindo aqui, tendo dito isso para você, o nosso X agora para
escrever em notação, e eu não vou mais fazer os desenhos, porque já deu para entender, e a gente olha no gabarito, ele vai ter o desenho bonitinho. Então, o nosso x é maior do que menos 1. Como é que eu represento isso em notação? Bom, primeiramente que o menos 1 não está incluso nesse intervalo aí de respostas. E ele é maior, então ele vai de menos 1 até infinito e além. Não inclui o menos 1. Tá? Vai a partir do menos 1, ali, qualquer número maior que o menos 1 está contando menos esse. Então, menos 1 até infinito. Vamos verificar a resposta. Vamos verificar. Não é aqui. Por que não é aqui? Será que eu ando bebendo? Eu acho que eu ando bebendo, cara, porque menos 4 até infinito. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei alguma coisa. O que será que eu errei? O que será que eu errei? Vamos verificar. Vamos apagar essa resposta. E como são pouquíssimas linhas, será que eram menos? Não. É menos 5 mais 2 dividido por menos 3. Menos 5x mais 2 dividido por menos 3 tem que ser maior do que x mais 2. Perfeitamente do jeito que está escrito aqui. Agora, quando eu passei daqui para cá, eu não coloquei o menos aqui na frente do 5. E daqui para lá tu já entende que já acabou com a resposta, né? Então é menos 5x menos 3x. Olha que diferença. Já dá uma resposta completamente diferente aqui. Então o que eu faço? Bom, se eu somar 5, de qualquer jeito isso aqui vai ficar negativo, né? Não, se eu somar 5x não. Então somando 5x dos dois lados, eu vou ficar com 2, que é maior. Menos 3x mais 5x do que 2x menos 6. Menos 6, muito bem. Próximo passo, somo 6 dos dois lados. Então eu vou ficar com 2 mais 6 dá 8. Esse 8 é maior. Esse 8 é maior desse jeito aí do que 2x. Se eu dividir isso por 2, aí eu isolo o x. Mas lembra que o x é menor. Agora está com a bundinha virada para ele. Logo o x é menor do que o que está do outro lado. Então a gente vai manter esse padrão. O x é menor do que 4. E é isso. Então, se ele é menor do que 4, de qualquer jeito não inclui o 4 no intervalo, mas aqui nesse caso já mudou tudo, né? Porque vai de menos infinito até a beiradinha do 4. Ela tá tocando nele, para. Vamos lá, quase encostando, para. Então de menos infinito até o 4, qualquer valor ali. Vamos voltar pra cá, porque eu tinha errado essa merda. Pelo jeito errei de novo. Pelo jeito eu errei de novo. O que eu errei? X menor do que 4. Que problema que eu tô tendo, cara. X mais 2 maior ali. Somo menos 5x. Somo 5x dos dois lados. Fica 2x menos 6. O que mais que eu posso ter errado aqui, cara? Menos 3x menos 6, não tem? Até ali tá certo. 2 maior do que 2x menos 6, soma 6. X tem que ser menor do que 4. Como é que... Vamos ver como é que ele resolveu aqui, tá? Vamos ver. Primeiramente, multiplicou por menos 3. Ah, claro. Também muda, né?
Multipliquei por um valor negativo, cara. Eu tinha que inverter isso daqui. Sucessão de erros, né, cara? Uma coisa atrás da outra. O bom é que a gente vai aprendendo com os nossos belos erros. Então, estou multiplicando por menos 3 dos dois lados, número negativo. O que eu tenho que fazer? Inverter isso daqui. Então, ao invés de ser 5x mais 2 maior do que x mais 2, agora, e aqui é menos 5x, né? Agora vai ser menos 5x mais 2 menor do que tem do outro lado. Legal, era maior, agora é menor. Com isso, deve ter resolvido o nosso problema. Então, o resto é igual, né? Soma 5x dos dois lados, eu vou ficar com 2, só que agora menor do que 5x menos 3x dá 2x menos 6. Agora parece que foi. Soma 6 dos dois lados, isso aqui vai dar 8, menor do que 2x. Logo, x e x é maior do que o que tem do outro lado lá, então x é maior do que 8 dividido por 2 é 4. Então agora, desse jeito, pela terceira vez erra. Espero que eu não erre. Então começa no 4, nosso intervalo, e vai até o mais infinito. Que beleza. Isso que é engraçado, de vez em quando tu chega, resolve a questão, viu que tu errou, tenta de novo, chega em outra resposta, aí vai lá conferir, tá errado também. Daí uma terceira vez tu fala, não, agora não pode. Agora eu tenho que acertar. Vai lá, faz, dá uma terceira resposta diferente e não é a resposta da questão. É uma sensação ótima. Não tem nem como descrever a alegria que é. Então, exemplo 4 a gente fez. E aqui, de primeira, a gente chegou na resposta, que vai de 4 até infinito, sem incluir o 4. Tá aqui o desenho gráfico, bonitinho, lindo. O que mais que a gente tem nessa página? Temos mais uma questão aqui para praticar. Que ótimo, uma equação, multiplicação. A gente vai ter que fazer a multiplicação por menos 3. Então vai inverter esse sinal que é de maior igual para menor igual. Legal, legal, legal. Essa é a questão 6, né? Então, questãozinha para praticar, 6. O bom é que é muito parecida com o exemplo. Se tu cometeu o erro no exemplo, com certeza agora isso não vai acontecer. Com toda certeza. X mais 1 não vai acontecer, cara. Dividido por menos 3. X mais 1 dividido por menos 3 é maior ou igual. Então, abre aqui os meus símbolos. Maior ou igual a quem? Menos x mais 1. Menos x mais 1. Ok. Ok, ok, ok. Só isso? Só isso. Então, primeira coisa, essa multiplicação por menos 3 que a gente vai fazer. Então aqui vai ficar x mais 1. Agora inverte esse símbolo aqui, que é maior ou igual vai ficar menor ou igual. Espera aí que senão ele vai jogar ali em cima, já vai me incomodar. Então aqui fica menor ou igual a multiplicar por menos 3, aqui vai ser 3x menos 3. Mais 1 vezes menos 3, menos 3. E agora, paciência. Subtrai x dos dois lados. Eu vou ficar com 1, que é menor. Eu devia copiar, né? Daí eu só colava. Hein? Mas então aqui, se eu subtrair x dos dois lados, eu vou ficar com 1, que é menor do que 3x. Não, 3x não, agora é 2x, né? Subtrair x. Menos 3. Muito bem. Soma 3 dos dois lados. Eu vou ficar com 4. Eu disse eu vou ficar com 4. Obrigado. Pronto. 4
que é menor ou igual a 2x. Se eu dividir os dois lados por 2, o que eu vou ter? Eu vou ter que x é maior ou igual a alguma coisa, não esquece disso. X é maior ou igual, só que podia ter o espaço aqui, né? Obrigado. 4 dividido por 2 dá 2. Então é isso. Se eu for representar isso em notação de conjunto, ele é maior ou igual a 2. Então inclui o 2 no nosso intervalo. Então começa no 2 e vai até o infinito e além, porque é maior, né? Então tá aí, vai até o infinito. Só que o infinito a gente bota um parênteses aqui para representar. Vamos verificar a resposta, que é importantíssimo responder. Então a 6 está aí, ele começa no 2, incluindo ele, e vai até o infinito e além. E a notação aqui de intervalo está aí, 2 até o infinito. Tá bom, tá bom. O que mais que nós temos? Tem alguma dica? Que começa aqui no exemplo 4. Provavelmente alguma consideração. Muito bem, então vamos dar uma olhada nessa consideração. No exemplo 4, o sinal de inequação é reverso duas vezes. Uma por multiplicar a inequação por menos 3 e a outra por dividir por menos 2. Se você are in doubt about whether you have a inequação, sinal correto, tá na correta. Tá, se tu tem alguma dúvida se o símbolo tá no lugar correto, tu pode checar isso, a resposta final, usando o testing point método, tá? Então tem um método aí para verificar. Que legal, vamos dar uma olhada, porque eu nunca ouvi falar. Pegue um ponto in the proposed, no conjunto de solução, né, proposto ali, e verifique se isso torna a inequação original verdadeira. Furthermore, and test points picked outside da solução make the original inequação falsa. Então, assim, chegou no final da tua resposta, daí tu sabe qual é que é o intervalo, que é onde a tua inequação é válida, para quais valores aquela inequação, que no nosso caso, que se a gente for olhar, por exemplo, essa primeira que a gente escreveu, x mais 1 dividido por menos 3, é maior do que menos x mais 1. Então, se eu for olhar aqui na minha resposta, eu sei que a partir do 2 e podendo escolher o 2 também como valor, se eu substituir o x por 2, isso aqui vai ser verdade. Então, vamos testar aqui só de cabeça, ver se a gente faz. Aqui vai ficar 2, tá? Vou trocar por 2, então 2 mais 1 dá 3. Então, 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Menos 1 é maior ou igual, e aqui substitui por 2 de novo. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, menos 1 é maior ou igual a menos 1 é verdade, porque ele é igual. Ele fica com a parte de ser igual. Então, bacana. Mas não é só isso. A partir do 2, qualquer valor maior do que o 2 também vai ser válido. Isso aqui vai ser verdadeiro, essa afirmação que eu estou dizendo que o lado esquerdo aqui é maior do que ou igual ao lado direito. Pode ser maior ou igual. Vamos pegar o 3, por exemplo. 3 já não vai dar o 5, porque daí pode ser dividido por menos 3, tá? Então 5, x igual a 5. 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por menos 3 dá menos 2. Beleza? Agora do outro lado, eu usei o 5, né? Então aqui vai ficar menos 5 mais 1, que dá menos 4. Então menos 2, que é o que deu do lado esquerdo, que a gente fazendo de cabeça. Tu pode pausar o vídeo e substituir os valores para testar.
Então, menos 2, que foi o que deu da resposta, é maior ou igual a menos 4. O menos 2 é maior. É verdade. Então, mantenha essa afirmação aí verdadeira, né? Então, beleza, a gente sabe que qualquer número aqui escolhido nesse intervalo é verdade. Torna a inequação verdadeira do mesmo jeito que a gente fazia isso para as equações. Agora, pegar um valor que tu sabe que não faz parte do intervalo das soluções dessa inequação, aí já fica mais chato. Por exemplo, o zero, tá? O zero eu sei que não faz parte, o 1 também não faz parte. Então vamos ver o que daria se eu escolher o zero. O zero vai dar 1 dividido por menos 3. Então vai dar menos 1/3. E está dizendo que menos 1/3 é maior ou igual a 1. Porque aqui daí, se o x é 0, isso aqui some, só sobra 1. Então a afirmação que aparece é menos 1/3 é maior ou igual a 1. Não, não é. Não é nem maior do que 1 e nem igual. Então já falha. Então, olhando para dentro do intervalo, tu vê que os valores que tu escolhe, para os valores que tu escolher dentro do intervalo, isso aqui é verdadeiro. E para valores que tu pegar fora do intervalo, isso aqui é falso. Ou seja, a tua resposta tem uma chance bem grande de ser verdadeira. Ou se tu tava com alguma dúvida, né, da forma de resolver isso daqui, que se realmente era válido, e tá aí. Então essa é a regra, ou seja, a mesma porcaria para uma equação. Tu pega valores ali e substitui e testa. Só que no caso de uma equaçãozinha, daí teria, se é uma variável ali, o teu x tem um valor único, né? Para x igual a 10, a igualdade verdadeira. E aqui nesse caso, daí já não, a gente não está falando um valor único, está falando um intervalo de valores aí. E beleza, aqui o que ele fez? Ele escolheu o zero, justamente o valor que eu escolhi, que está fora do intervalo, que eu não pertenço a esse intervalo. Ele escolheu o zero, mesma coisa que eu, uma escolha inteligente. Aqui fica 2/3. É 5 vezes 0 mais 2. Ah, tá, eu tô olhando, eu olhei outra, eu não olhei essa daqui, né? O meu é x mais 1 menos 3, tá? É diferente, a dele é x mais 2, aqui o meu é menos x mais 1. Então, pegamos exemplos diferentes, mas não importa, o que importa é que se tu testar, sabendo o intervalo de validade ali, testar valores fora, é falso. Se tu testar um valor dentro do intervalo, tu já encontrou ali dos possíveis valores para x, ela vai ser verdadeira. Então, escolhendo o 5, substituindo aqui nessa que ele tem, né? Ele chega aqui 7 mais 2/3, tá? Jeito diferente de representar esse livro aqui, diferente do jeito que a gente está acostumado. Mas esse aqui representa 7 mais 2/3, é maior do que 7, isso é verdadeiro. 2/3 dá o que? Sei lá. Dá menos do que 1. 2 dividido por 3 é menos do que 1. 0,80, 0,6, sei lá. O que importa é que vai dar 7, alguma coisa aí. E isso é maior do que 7. Então isso é verdadeiro. Olha que maravilha. Só que isso aí é o que a gente já fazia antes, né? Então não é bem uma consideração, como é que eu estava falando? Test point método. Isso aí isso é o que a gente fazia com equação. E agora fazendo com inequação. Grandes coisas. Tá? Inequações da forma x maior do que a e menor do que b. Bacana. Muito bacana. Tá bom, então isso aí teoricamente ficaria pro... Teoricamente eu tenho que parar de falar teoricamente. Então, isso fica pro próximo vídeo. Aí a gente segue resolvendo também essas questões aqui. Conectando
Conectando o que, cara? Conceitos. Legal. Então, conectando conceitos. A gente faz um próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. E a gente se encontra por aí.